Bom dia, vamos iniciar nossa terceira parte do nosso curso sobre hidrelétricas. Meu nome é Paulo Carvalho, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC. Nessa terceira parte nós vamos falar sobre componentes de uma usina hidrelétrica e tipos de usinas. Essa figura representa de uma forma simplificada os principais componentes de uma hidrelétrica. Então nós temos a barragem, temos o conduto, casa de máquinas e o canal de restituição. Então, falaremos os principais aspectos de cada um desses componentes. Barragens. Finalidades têm a finalidade de regularizar a vazão do rio, evitando em que ocorram transbordamentos, inundações nas margens do rio. Mais especificamente, no nosso caso, elas acumulam água de modo a gerar um desnível. Esse desnível representa uma energia potencial, como nós falamos nos itens anteriores. Nós temos uma cota e essa diferença de potencial vai ser transformada, vai ser acumulada essa energia para uso na geração das hidrelétricas. Então, temos aí basicamente essas finalidades, regularizar a vazão dos rios e gerar um desnível para o aproveitamento. As barragens podem ser classificadas quanto à gravidade, a arco e a arco-gravidade. Gravidade é o principal componente que sustenta a barragem, é o peso. No caso das barragens a arco, principal propriedade, elas utilizam a propriedade das estruturas em arco para resistirem a cargas, e barragens arco-gravidade combinam as propriedades das duas. Inclusive é um tipo mais utilizado aqui no Brasil. Você tem tanto o componente de peso, como tem um certo arco para garantir a sustentação da estrutura. Aqui nós temos um exemplo de barragem de roncamento, né? São barragens de pedras encontradas aqui na hidrelétrica de Itaipu. Isso aqui é um perfil da barragem de Itaipu na parte em que ocorre o enrocamento. Aqui temos outra barragem numa conjuntura bastante diferente da brasileira, aqui na barragem no Rio Reno, na Alemanha, em que observa que as comportas colocadas numa posição que gera aqui um desnível, observando o nível da água do lado esquerdo e o nível da água do lado direito. Essas comportas elas garantem um desnível para controlar a vazão no rio. Voltando para a realidade brasileira, nós temos aqui a barragem de Sobradinho, no Rio São Francisco, barragem construída com a função de regularização da vazão para todas as outras barragens do Rio São Francisco. Então, constitui um dos maiores reservatórios, os maiores lagos artificiais do mundo. E, como eu falei, regulariza a vazão para todas as hidrelétricas situadas a jusante. E nessa barragem também está instalada uma casa de máquinas e é feito também o aproveitamento para geração de energia elétrica. Aqui temos a estrutura vista da parte inferior. Nós temos do lado esquerdo pedras soltas e do lado direito nós temos a estrutura de concreto, onde no interior da qual se encontra a casa de máquinas, o gerador e as turbinas. Aqui um detalhe da barragem, que há uma eclusa que permite que a navegação através da barragem. Considerando as obras acessórias das barragens, nós temos os descarregadores de vazões excedentes, como o nome já indica, caso haja nível elevado de chuvas, para evitar a inundação de áreas à margem dos rios, há essa possibilidade através dos descarregadores de vazões excedentes, que podem ser de superfície ou vertedores, que são os mais conhecidos, ou de fundo,
que se situam na parte inferior da barragem. Temos também as tomadas de água, que são o ponto onde inicia a condução da água dos condutos até as turbinas, e essas tomadas são providas de vários componentes, vários equipamentos. Temos grades de proteção, comportas, tubo de aeração, então todos esses componentes têm a finalidade de fazer o escoamento, facilitar o escoamento, né, da água desde do reservatório até as turbinas. Aqui uma foto na entrada da hidrelétrica de Itaipu, tem várias fotos históricas, aqui é uma delas, um momento em que os vertedores estão aqui com um nível de vazão bastante elevado, garantindo aí esse espetáculo aí visual aí para os visitantes. O segundo componente, nós temos os condutos de adução da água, que o nome já está colocando, destina-se à condução da água da barragem até as turbinas. Podem ser de baixa pressão, caracterizados aí por baixas declividades, e condutos forçados, onde o escoamento se dá a pressões crescentes de montante para jusante. Aqui como exemplo de condutos forçados, nós temos aqui mais uma vez a hidrelétrica de Itaipu, né, onde intencionalmente tiramos aqui uma foto do lado dos condutos forçados, uma foto de um ônibus do lado dos condutos, exatamente para mostrar que as dimensões, as grandes dimensões envolvidas no caso da hidrelétrica de Itaipu, que hoje é a segunda maior do mundo em termos de potência instalada. Como elementos de transição entre os condutos de baixa pressão e os condutos forçados, nós temos as câmaras de carga, são pequenos reservatórios que facilitam aí a transição entre a baixa pressão e os condutos forçados. E temos as chaminés de equilíbrio, que dissipam a energia na forma de sobrepressão, né, chamada aqui golpe de Ariete. Então, são dissipadores de energia quando ocorrem fechamentos dos componentes que controlam a vazão das turbinas. Então, essa sobrepressão resultante ela é dissipada, essa energia é dissipada nas chamadas chaminés de equilíbrio. Como acessórios dos condutos forçados, nós temos válvulas ou comportas, tubos ou válvulas de aeração, válvulas para o bloqueio da água, juntas de dilatação, blocos de ancoragem, celas de apoio. Então, os blocos de ancoragem e celas de apoio são geralmente presentes quando os condutos estão sobre terrenos inclinados. Então, são estruturas de suporte para evitar danos mecânicos à estrutura dos condutos. Terceiro componente aqui é a casa de máquinas, né? E aí utilizamos aqui uma imagem tirada mais uma vez de Sobradinho. A tela mostra aqui a tela de comando aqui de monitoramento da usina, em que observamos aqui na parte central a casa de máquina com o gerador e a turbina, constitui, portanto, a parte central, a parte mais importante da hidrelétrica. E através aqui dessa tela é possível monitorar todas as variáveis, os parâmetros de importância para o normal funcionamento da hidrelétrica, tanto aspectos elétricos como os aspectos mecânicos, de temperatura, que são fundamentais para a correta operação da usina. Aqui é uma vista externa da casa de máquina de Sobradinho, então toda essa estrutura, né, que estão no seu interior são encontradas, são localizadas os geradores e as turbinas para a operação da usina. Aqui é uma vista, o mesmo prédio sendo do lado de dentro, na parte interna, né? Lá ao fundo se vê aquelas estruturas vermelhas ali, o ponto superior do eixo do gerador, né? E abaixo
desses pontos vermelhos estão os geradores e mais embaixo estão as turbinas e o rio passa por baixo aqui da casa de máquinas. Mesmo caso de máquina, mas de um outro local, a usina, voltando aqui para a usina de Itaipu, intencionalmente tiramos a foto aqui com pessoas presentes no salão para dar uma dimensão aqui do tamanho desse gigantesco salão envolvido aqui no caso da usina de Itaipu. Esses círculos no piso, né, de cor laranja, abaixo deles está um gerador, mais embaixo as turbinas e o rio passa por baixo de toda essa estrutura. Aqui estamos a um andar, um piso mais baixo, já estamos aqui na estrutura do gerador, o eixo do gerador. Então, como eu falei, descendo mais um piso, podemos ter acesso às turbinas. Aqui, voltando aqui para a série de fotos históricas que estão na entrada do prédio de Itaipu, nós temos aqui no canto esquerdo superior a situação em que foi feito o poço, onde iria ser colocada a turbina. Do canto esquerdo inferior, a colocação da turbina. E no canto direito inferior, a colocação do gerador. Momento histórico, cercado aí de grandes número de pessoas da equipe técnica, e dá para a gente ter uma noção aí, mais uma vez, das gigantescas dimensões envolvidas na hidrelétrica de Itaipu. Falado sobre os componentes, vamos falar agora sobre os tipos de usinas. Nós temos, a princípio, 3 principais tipos: de acumulação, a fio d'água e reversíveis. De acumulação, como o nome já sugere, né, pressupõe a existência de uma barragem acumulando água, e como nós já vimos, a barragem com a função de regularizar a vazão do rio, e essa vazão média obtida após a instalação da barragem recebe o nome de vazão regularizada. A usina de acumulação tem 2 tipos principais: derivação, em que a água segue até um outro rio, ou seja, o rio ajusante é diferente do rio amontante, uma situação que não é muito comum aqui no Brasil. E desvio semelhante ao anterior, com a diferença que o rio ajusante é o mesmo da captação, então, que é a situação mais comum que nós encontramos no Brasil. Temos também a usina a fio d'água, que pressupõe operação sem reservatórios, né, que nós vamos ver depois na questão dos impactos ambientais, reduzem os impactos ambientais, já que há uma redução da área inundada. Por outro lado, utiliza a vazão primária do rio, que é a vazão disponível sem regularização, ou seja, eu não tenho condições de regularizar essa vazão, estando sujeito, por exemplo, a períodos de pouca chuva ou de seca, até mesmo ao esgotamento do potencial hídrico do rio. E, por último, um tipo de usina que também é pouco usado aqui no Brasil, que são as usinas reversíveis, que elas operam tanto como gerador, operam tanto como turbinas, como operam como bombas. E elas são feitas para satisfazer o aumento do pico de demanda. Então, como todo sistema elétrico, as cargas variam ao longo do tempo e ocorre um determinado momento em que há um pico de demanda. Então, para esse momento, para esse período de demandas máximas, entram em operações usinas reversíveis. Essa estrutura é bastante utilizada na Europa, considerando que a base da geração da Europa são termoelétricas, mas é pouco utilizada aqui no Brasil. Então, os princípios básicos aí: usinas reversíveis são 2 reservatórios, um na parte superior e outro na inferior. A água desce de uma represa movendo turbinas, gerando a eletricidade em momentos de maior demanda. No caso reverso, ela opera como bomba, levando a água do reservatório inferior para o superior, quando há menor demanda, garantindo o reuso. Então, naquele momento em que há excesso de energia na rede, eu utilizo como bomba,
e leva água para o reservatório superior. Bomba, o líquido entra na seção a baixa pressão, sai pela descarga, na turbina o líquido entra com energia de pressão e sai com baixa pressão. Aqui é uma figura fonte Voith Hydro. Temos o funcionamento básico, como foi falado, né? Então, na produção de energia, operação como turbina, a água desce, aciona a turbina, aciona o gerador, fornece energia elétrica para a rede, a água flui para o reservatório inferior. No caso contrário, corrente é consumida, opera a máquina elétrica operada como motor, aciona a bomba, a água sai do reservatório inferior para o reservatório superior. Isso nos momentos em que há um excedente de energia na rede. As referências do nosso livro, né? Geração de Energia Elétrica Fundamentos, detalhes de Itaipu no site Itaipu, detalhes da Chess aqui no site da Chess e da empresa Voith Hydro. Lembrando, todas as fontes são de minha autoria. Todas as fotos, perdão. Obrigado e até o próximo encontro.